Fala galera, tudo bem, galera dos ciclos? Sejam bem-vindos. Vou testando aqui a conexão inicialmente com vocês. 15 horas, redação 360, Camila Carvalho, Vitória, Maísa, Ana Cláudia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos, pessoal delegado, Delta, Jamile, pessoal, vamos entrando aí, esperando pelo menos alguns minutinhos para que a gente tenha mais gente para iniciar nossa live. Israel, grande Israel, Romeica, minha companheira de concurso de DPE Maranhão. Te aguardo lá, hein, Rome? Mande beijo pra Samia, ela tá pedindo. Então, Samia, um grande beijo pra você, minha outra companheira de defensoria. Grandes histórias temos para contar hoje. Gente, vocês, à medida que vocês vão entrando, vou dando as boas-vindas para cada um de vocês e vou iniciar a minha apresentação, né? Um abraço para Roraima, um abraço para todo o Rio Grande do Norte, que é meu estado, e os demais aí presentes, representando todo o Brasil. Gente, inicialmente, gostaria de me apresentar. Muitos aqui me conhecem, outros não tanto. Meu nome é Alexandre Marinho, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, né? Fui recém-nomeado na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A lista chegou até a minha posição de nomeação, né? Passei em 6º lugar no concurso do ano passado. E eu tô aqui pra gente trocar ideia sobre como foi esse concurso e também falar um pouquinho de como eu amadureci até chegar à tão sonhada aprovação, né? Acredito que o foco, quando planejei toda essa live, foi para que eu dissesse aqui coisas que eu queria ouvir à época da minha trajetória, à época da minha caminhada, à época da minha luta, né? E espero que, se eu falar aqui 30 coisas que vocês já sabem, se eu falar uma que vocês não sabem, acredito que já vai ter sido valoroso para vocês no fortalecimento, na evolução, para alcançar a tão sonhada aprovação, né? Então, mais uma vez, meu nome é Alexandre Marinho, sou natural de Natal. Minha carinha aqui não revela, mas eu tenho 30 anos de idade, né? Já fiz 30 anos. Minha nomeação, inclusive, saiu no dia do meu aniversário, de 30 anos, né? Uma coincidência magnífica aí dos céus, para que eu pudesse concretizar esse tão sonhado objetivo nos meus exatos 30 anos de idade. Dia 20 de janeiro sai a nomeação, dia 20 agora de fevereiro, daqui uma semana estou viajando para São Luís para tomar posse lá no cargo de Defensor Público do Estado no Maranhão. Mas vamos lá, essa história começa muito antes, né? Então essa live ela vai se dividir em capítulos. E à medida que eu for concluindo alguns dos capítulos, o pessoal da minha produção aqui, agradecer Mário Vitor, Carol, que estão na minha produção, vão me dando as perguntas para que eu possa responder. E são basicamente 3 capítulos. O primeiro capítulo, muito objetivo, muito rápido, vou falar quem sou eu. E o segundo capítulo eu vou falar sobre o que eu intitulei de histórias, nossas histórias, né? São as coisas que realmente fizeram diferença para mim, quanto à percepção, quanto a planejamento de evolução e para que eu chegasse forte para uma prova, para que eu chegasse forte na DPE Maranhão, na primeira, na segunda, na última fase, trabalho psicológico, emocional, enfim, tudo aquilo. E o último eu vou falar especificamente sobre a DPE Maranhão, né? A DPE Maranhão, vou falar sobre a primeira fase, quais eram os meus desafios, o que realmente fez diferença para mim, o que funcionou para mim, o que não funcionou. Vou falar sobre a segunda fase, como foi a segunda fase, o que me perguntaram. Na terceira fase, no caso da prova oral, vou falar sobre os cursos que fiz junto aos ciclos, que foram imprescindíveis para a minha evolução enquanto profissional, para chegar lá preparado, né? Sempre um momento muito tenso, mas foi algo que vou lembrar pro resto da minha vida. Uma das melhores sensações foi quando eu saí lá da prova oral, tendo a consciência de que tinha feito uma grande prova. Anota, você não sabe, você não tem nem como imaginar. Porém, você sai com aquela sensação de, eu dei o meu melhor. Não é ser o melhor, né? É entregar o seu melhor. Acho que isso já é suficiente e a gente tem que sempre ter isso em mente. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou começar, inicialmente, falando quem sou eu, né? Meu nome é Alexandre Henrique Costa Marinho. Tenho 30 anos, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, né? Cidade da Fernanda, cidade do Daniel. E tantos aqui que estão acompanhando a live são do interior da minha mãe, de onde eu saí também, onde eu vivia, que é Governador de Serra Rosada, uma cidade ao lado de Mossoró. E eu estudei no Neves, aqui em Natal, Colégio Nossa Senhora das Neves. Minha mãe e meu pai davam um duro danado para
para que eu estudasse nas melhores escolas do estado do Rio Grande do Norte, aqui de Natal. E posteriormente fui para o Cefet, a minha época era Cefet, né? Estou entregando minha idade, hoje FRN. E depois, isso por volta já de 2008, eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Muita gente conhece, muita gente sonha em estar na IPCAR, né? Que é a sigla da gente, que fica em Barbacena, que é o sul de Minas Gerais. Eu passei no concurso para a Força Aérea Brasileira. E à época era meu sonho ser piloto e eu coloquei nervos, músculos, tudo em prol desse objetivo. E eu fiz o concurso em 2007 e me mudei em 2008 para Barbacena. E fiquei 2008, 2009, 2010 em Barbacena, retornando para Natal em 2011, né? Eu tinha a Academia da Força Aérea para continuar ainda, mas optei por não continuar na Força Aérea, por escolha própria, e acabei voltando para Natal para fazer Direito na UFRN, né? Não foi tão simples assim como eu estou contando, mas eu vou falar sobre essa história, algumas das histórias, algumas das dores que passei durante esse tempo, quando eu falar no próximo capítulo de História de Nossas Histórias. Mas em apertada síntese foi isso. Fui Neves, depois Cefet, depois EPCAR, voltei, fiz Direito na UFRN, estagiei na Defensoria Pública da União, depois fiz residência na Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu fiz pós-graduação, né? Trabalhei no Tribunal de Justiça como assessor no 5º Juizado da Fazenda Pública, fui residente também num juizado civil, trabalhei aqui na Defensoria Pública Geral do Estado do Rio Grande do Norte, enfim. São várias experiências profissionais que, no fim das contas, me somaram muito. Tá bom, Alexandre, vou respirar aqui. Gente, olha só, e hoje? Hoje eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Reta Cursos aqui em Natal e também nos ciclos R3, especificamente no setor da OAB, né? Ciclos OAB, a gente vai dar um boom aí em breve e vou estar junto com a Dandara, junto com toda uma equipe que a gente escolheu a dedo, fazendo o desenvolvimento desse projeto. Tranquilo, mas isso aí é outra conversa, né? Vamos lá, esse foi o Quem Sou Eu, né? Tem alguma pergunta aí, produção? Se tiver alguma pergunta, a gente já responde agora. Mas enfim, esse foi o primeiro capítulo, enfim, são muitas histórias também, mas acredito que o que a gente vem mesmo aqui falar é sobre prova, né? É sobre desenvolvimento, é sobre o que realmente fez diferença para a sua cabeça se desenvolver, para você se tornar quem você é. E é a partir de agora que eu começo o segundo capítulo da live de hoje, né? Eu tô com 5 minutinhos aí, o Quem Sou Eu, tá vendo? Bem objetivo. Então, o segundo capítulo é Histórias, Nossas Histórias. E eu vou contar uma primeira história que fez muita diferença para mim no quesito preparação, no quesito percepção, e foi uma dor muito grande para mim, porque a vida não é só de passei para DP Maranhão, fui um dos primeiros lugares, sou visto como aquele cara que, meu Deus do céu, passou. A vida não é só isso, né, gente? A vida também, a gente toma umas porradas, né? Mas quando a vitória vem, as derrotas são esquecidas. Frase do meu querido amigo Vitor Marinho. Grande abraço para ele, delegado lá em Pernambuco. Tava com ele na prova dele, foi um dos poucos concursos que fiz para além da defensoria. Mas vamos lá, nossa primeira história. Olha só, vou beber uma aguinha aqui para contar essa primeira história, que ela se reporta ao ano de 2009. No ano de 2009, eu estava morando em Barbacena, Minas Gerais, e eu era aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Aluno da EPCAR. Eu era segundo ano na EPCAR e eu já tinha resolvido assim, eu falei, eu não quero continuar na Força Aérea, eu quero fazer Direito na UFRN. E a época não era Enem não, né? Na época era vestibular mesmo que a gente fazia aqui, fazia final do ano. E quando chegou em 2009, eu voltei para a EPCAR, porque eu não tinha condições de voltar para casa, simplesmente abandonar toda aquela trajetória que eu já tinha feito. E eu voltei para a EPCAR com um objetivo em 2009, que era estudar o ano inteiro para o vestibular, para passar em Direito na UFRN e em 2010 voltar a morar em Natal e continuar minha vida. Porque eu vi que, com todo respeito, e eu amo muito o tempo que eu passei na EPCAR, sou muito grato, cresci muito no tempo que estive lá, né? Eu não queria aquilo para minha vida, eu queria fazer outra coisa, né? Tudo bem. E durante o ano de 2009, eu estudei muito, né? E na EPCAR a gente tinha uma rotina de 6 horas da manhã até 9 horas da noite, de obrigações militares e outras obrigações também com estudo. E eu sempre fui muito certinho, eu sempre fazia as coisas certinhas lá na EPCAR e tal. E estudava de madrugada ali de 9 até 1 da manhã, dormia porque no outro dia tinha que acordar cedo, etc. Mas eu estudava muito. Só que eu fazia as coisas todas certinhas também, né? Tudo bem, tranquilo. Estudei o ano inteiro, feriado, eu abria a mão, ficava lá estudando e tal. E sofri muito para
para tentar, ao término do ano, passar no vestibular. E quando eu fiz o vestibular no ano 2009, aqui na UFRN, eu acabei passando na primeira fase entre as vagas, e na segunda fase eu acabei ficando fora das vagas. E o resultado saiu mais ou menos em janeiro de 2010, né? E eu recebi aquela notícia da reprovação e fiquei destruído, né? Porque eu tinha empenhado tudo no ano anterior para aquilo, né? Tudo entre aspas, e falo entre aspas por causa dessa história, que é o que eu chamo de não dá para ser Highlander. Olha só. No ano seguinte, 2010, eu cheguei na Escola Paratólica Cadete Estadual para me representar, né? Destruído por dentro. E eu entrei em forma junto com o meu esquadrão inteiro, eram 180 irmãos meus, né? Um abraço a todos, inclusive. E a gente tava em forma esperando para se reapresentar. E a gente tava em forma, aí o comandante da tropa pegou e falou o seguinte: olha, vocês podem ficar à vontade. Ficar à vontade você não precisa ficar em silêncio, nem ficar parado. E eu tava tão mal com aquela situação, era noite de domingo, e eu fiquei parado na minha, não fui conversar com ninguém. E o pessoal se juntou em grupinhos e começaram a conversar. E tinha uma rapaziada que era do Rio de Janeiro, inclusive quem falou isso é um rapaz que chama Vieira, talvez ele nem lembre disso. Vieira estava conversando com os amigos dele, que eram do meu esquadrão, mas do Rio, o pessoal mais próximo dele. Aí do pessoal perguntou, falou assim: e o Marinho? Que o Marinho é, né? Alexandre Marinho, meu nome de guerra era Marinho. E o Marinho passou no vestibular? E a galera, aí ele pegou e falou assim: não, o Marinho não passou no vestibular, cara. Mas sabe por quê? Porque o problema do Marinho é que ele queria fazer tudo certinho na EPICAR, ele queria fazer futebol, ele queria fazer atletismo, ele queria se dedicar militarmente, ele queria estudar aviação e ele queria também estudar pro vestibular. E olha, não dá pra ser Highlander, não dá pra ser super-herói. E eu tava atrás escutando ele falar tudo isso, né? E quando ele acabou de falar isso, o Eric, que era o rapaz que tava escutando ele, falou assim: ó, o Marinho tá te escutando aí. Aí o Vieira olhou pra mim assim, tava um pouco envergonhado, mas ele falou assim, ah, Marinho, desculpa, cara, mas é verdade. E eu balancei a cabeça pra ele assim, tava muito triste, mas eu fiz, não dá pra ser Highlander. E aquilo pra mim foi de um impacto tremendo, que em 2010 eu mudei toda a minha trajetória. Eu falei assim, ó, eu vou fazer as coisas aqui, o mínimo que eu puder nas outras coisas, mas eu vou me dedicar aqui 100% àquilo que realmente é a prioridade. E anos depois eu escutei algo que eu nem concordo na sua plenitude, mas que pegou forte em mim. Diz assim, ó, prioridade é uma palavra que se usa no singular. Não existe prioridades, porque se você tem mais de uma, alguma vai ficar prejudicada em relação à outra. Eu nem concordo em sua inteireza dessa afirmação, mas assim, acredito que a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter foco, e esse foco, ele diz respeito a abrir mão de outras coisas também, né? Eu sempre fui muito perfeccionista e queria fazer tudo bem certinho e tal. E isso acabou me prejudicando, né, gente? Então a primeira história é essa: não dá pra ser Highlander. Então escolha o que você quer, escolha o caminho a ser traçado, e ainda que isso importe em outros sacrifícios, de você não conseguir ser perfeito, ser perfeccionista naquilo que também é importante para você, mas tem uma importância diminuta em relação ao que realmente importa, o que realmente vai te dar aquela sensação no final do ano, no final da trajetória. Acredito que a história do Vieira, de não dar para ser Highlander, é uma grande história, e eu queria muito compartilhar elas com vocês. Então, essa é a primeira história do Histórias Nossas Histórias. Então, eu vou abrir, se tiver alguma pergunta aí, gente, me passem, viu? Por enquanto, a gente está, né? Eu tinha até anotado, eu fiz o meu roteiro aqui, né? Para colinha, para não esquecer das coisas. E eu havia até anotado sobre essa história uma coisa que, assim, apesar de eu não ter passado no vestibular no ano de 2009, eu acumulei muita bagagem, né? E isso acontece muito com a gente em concurso público. A gente estuda, toma uma porrada, aí a gente, caramba, perdi. Não, calma. A bagagem não se perde nunca, né? Inclusive, existe a passagem de um filme, de um livro, né? Que muito interessante, que gosto muito, O Conde de Monte Cristo. Que existe uma coisa que não pode ser tirada de vocês. Liberdade, não. Conhecimento. Você nunca vai perder o conhecimento, a bagagem que você tem é sua. Então, valorize isso como o bem jurídico maior que você tem. É o conhecimento que você vai acumular, a cultura, né? Tinha outro amigo meu que até falava, para ser charmoso, ele falava: charme é ótimo, mas no mundo real, conhecimento é poder. Então, gente, ó, vamos fazer a cultura ao cérebro, que eu acho que esse é o melhor caminho pra gente, né? Pra gente educar nossos filhos, pra gente traçar nossa trajetória. Então, primeira história já foi, hein, galera? Então, beleza. Olha só. Vou beber uma aguinha.
pegar minha aguinha aqui. E a segunda história é... Bacana essa, hein? O nome da história é As Formas de Chegar à Frente. Eu gosto de dar título pras coisas, certo? Ó a aguinha. Eu não sei se a Fernanda tá aí, se entrou, mas ela vai rir da minha água. Fernanda tá aí, né? Ela vai rir da minha água porque ela me deu muita bronca durante a prova oral, né? Antes da prova oral. Porque eu tenho um problema quando eu fico nervoso, quando eu fico, né? Aí minha boca fica seca e cada um tem os seus desafios, né? Pra enfrentar. O meu é esse, né? Quando fico nervoso, meu Deus, eu falo pra caramba, mas minha boca fica seca. Cada um tem os seus desafios, né? Gente, olha só. A segunda história é As Formas de Chegar na Frente. E aqui eu já vou datar, sabe quando? 2015. Em 2015, eu fazia, acho que era nono período da faculdade. Oitavo para nono período da faculdade na FRN. E eu tinha estagiado na DPU durante 2 anos. E eu acabei saindo, né? Não optei por um novo estágio no nono e 10º período, porque eu já queria estudar para concurso. Eu já queria ali iniciar a minha preparação voltada para a defensoria, né? No nono período. E no nono período eu comecei a fazer, à época, era um cursinho que era muito bacana. Não sei como anda hoje, mas a LFG carreiras jurídicas, era espetacular. E na minha primeira aula, era de Direito Constitucional, eu cheguei na aula, né? Aí tinha aula de Constitucional de Novelino. Aí essa aula de Novelino, na época a gente fazia caderno, né? A gente não tinha FUCs ainda, a Fernanda ainda estava idealizando ciclos, ainda estava nascendo ciclos e a gente não tinha as FUCs ainda pronto. Você tem que fazer sua FUC, amigo. Se vira aí. Beleza. Cheguei lá, meu caderninho, vou lá fazer meu caderno. Primeira frase do caderno, tem assim, ó, Direito Constitucional, professor Marcelo Novelino. Aí tinha assim, primeira aula ele falou o seguinte, gente, existem 2 formas de se chegar à frente, por isso o nome da história, né? As 2 formas de se chegar à frente são encurte o caminho ou apresse o passo. Encurte o caminho ou apresse o passo. Eu escutei aquilo, anotei, né? Falei, caramba, que bacana, etc. Beleza, anotei no meu caderno e depois eu fui pra casa, quando eu ia ler meu caderno, tem que revisar sempre, viu, gente? Né? Quando eu ia ler, eu olhava assim e falava, rapaz, teve uma coisa que eu sempre fiz na minha vida e que não tá nessa frase. Essa frase, inclusive, não é de Novelino, não. Essa frase é de Norberto Bobbio, né? Juiz filósofo italiano. Norberto Bobbio. Tinha lá escrito, só sei por causa disso. Mas vamos lá. Cheguei lá, olhei a frase e fiz assim, rapaz, tem uma coisa que faz você chegar à frente. Um terceiro caminho. Sabe qual é? Começar antes. E eu falo agora pra você especificamente que tá aí na graduação. Eu tô na graduação, eu estudo pra concurso já. Rapaz, comece. Eu fiz isso, particularmente eu fiz isso. Deu muito certo pra mim. Eu comecei primeiro e segundo período, eu já assisti aula de OAB, por exemplo. Hoje eu dou aula para OAB, né? Mas já assisti aula de OAB para ir pegando ali. Eu não assisti especificamente para OAB. A aula era voltada para isso, mas aquele conhecimento ele é universal, né? E eu fiz isso durante a minha graduação inteira. Então, você passou com quanto tempo de formado? 3 anos. Agora, com quanto tempo foi que você demorou estudando? Amigo, isso aí é incalculável para mim. Não, se brincar, foi antes, porque na EPICAL eu já estudava direito, certo? Então, se na EPICAL eu já estudava direito, fiz 5 anos de faculdade já estudando para concurso, então, particularmente, isso me favoreceu muito. Então, gente, apresse o passo, encurte o caminho, apresse o passo ou comece antes. Essa é a segunda história, as formas de estar à frente, né? Então, essa é a segunda história, hein, gente? A terceira história, anotei aqui, a terceira e última, tá? A terceira e última disso, depois a gente fala um pouquinho sobre o DPE Maranhão. Olha só. A terceira história, ela não tem data. Acredito que as ideias vieram em momentos diferentes e depois a gente foi criando, eu e meus amigos conversando sobre isso, essa sequência de narrativa, certo? Eu assisto muito alguns vídeos na internet, por exemplo, de empreendedorismo. Eu assisto muito Murilo Gun, adoro Murilo Gun. Murilo Gun era humorista, né? Hoje ele faz vídeos sobre empreendedorismo, sobre criatividade, e eu acho espetacular. E olha só, a terceira história eu intitulei O Equilíbrio, certo? Eu ouvi uma história, nem foi o Murilo Gun que contou, foi o outro, acho que foi o Érico. Ele contou uma história seguinte, ele contou uma história que um investidor, ele investia em empresas, bolsa de valores, etc. E ele estava passeando num shopping e comeu um hambúrguer. E ele se apaixonou por aquele hambúrguer. E ele olhou para a empresa e falou, caramba, será que eu devo investir nessa empresa? Será que eu devo investir nesse hambúrguer? E ele fez ali o que eu particularmente chamo de pergunta de $1 milhão. Qual a pergunta realmente que move o mundo, a pergunta de $1 milhão? Ele fez assim, ele olhou para o hambúrguer e falou assim, será que esse hambúrguer resiste ao tempo?
Será que esse modelo de negócio resiste ao tempo? Pois bem, a partir disso, aí eu vou um pouquinho para Murilo Gun, e ele ensinou um negócio que eu acho espetacular, chama Zoom Out. Zoom Out é você se afastar um pouquinho daquela situação fática e retirar o fundamento dela, né? Fazer um afastamento, um Zoom Out. E qual que é o fundamento da pergunta de $1 milhão? Será que esse hambúrguer resiste ao tempo? Gente, tudo que a gente faz na vida a longo prazo, a gente tem que fazer essa pergunta. Isso aqui resiste ao tempo? Concurso público, você vai estudar por quanto tempo? Eu, particularmente, estudei a faculdade inteira em mais 3 anos. Então, eu tinha que me perguntar se aquela rotina, aquele ritmo de estudo que eu estava levando resistia ao tempo. Será que se eu estudar 14, 15 horas por dia, no outro dia eu vou conseguir estudar? Será que eu vou aguentar fazer isso durante um mês, durante 2, durante 6 meses, durante um ano? Gente, a resposta, se for negativa, você tem que dar uma freada aí e planejar a sua evolução. Olha o termo, planeje sua evolução. Então, é pensar o ritmo que eu estou levando, a vida que eu estou levando, esse ritmo resiste ao tempo? Se a resposta for negativa, eu acho que você tem que dar uma ajustada aí no que você pretende para os próximos meses, os próximos anos, certo? Eu sempre fui um cara que estudei bastante e eu sempre fui constante. Durante a época eu estudava muito, eu era loucão, eu estudava, o tempo todo. Mas depois de um tempo, eu, durante a faculdade, sempre estudei muito. Eu estudava ali, dedicava às vezes 6, 7 horas quando eu estava fazendo só isso, quando eu tinha o tempo livre, quando eu não estava trabalhando, né? Eu dedicava 6, 7 horas para isso e eu marcava no relógio, no cronômetro, quanto eu estudava. Comecei a estudar, apertava, né? Tem até um aplicativo que chama Forest, que faz isso para você. Mas veja bem, eu fazia isso não porque eu tinha que estudar 5 horas líquidas, 6 horas líquidas, 7 horas líquidas. Não, eu fazia isso porque me fazia bem, porque eu batia as metas dos ciclos. Então eu queria saber do meu rendimento, né? Eu queria saber o meu rendimento ali naquele dia, como é que estava a minha mente, será que eu estava realmente conseguindo me concentrar? Eu acho que essa é uma pergunta que deve guiar vocês, sabe? Então é uma prática que eu fazia, né? Eu planejava a minha evolução. Olha, se eu estudava 10 horas num dia, no outro dia eu não conseguia estudar. Então não adianta. Então é melhor eu estudar 5 horas líquidas num dia e no outro dia 5 horas e ir batendo minhas metas, etc. E ir fazendo algo racional, porque senão eu vou simplesmente me destruir, né? E a gente não pode se destruir porque, meu amigo, ninguém vai querer saber porque você se destruiu, não, certo? No final das contas, passou, não passou, tchau, acabou-se, né? Não tem essa piedade toda que a gente romantiza, não. No final das contas, o cara quer saber se o nome tá na lista ou não tá. Não tá não, beleza, próximo. Porque, não, eu tive esse problema tal. No final das contas, ninguém quer saber não, tá? Então é duro, né? É duro falar isso, mas é uma verdade. Então, conselho 2, história número 2, as formas de chegar à frente e planeje sua evolução. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, gente. Não, essa na verdade é a história 3, né? Que é o equilíbrio. História 1, não dá pra ser Highlander. História 2, o equilíbrio. História 3, chega, confundi de novo. História 2, as formas de chegar à frente. História 3, o equilíbrio, tá, gente? Planeje sua evolução. Show de bola. Beleza, professor? Entendi, né? Tô falando igual meus alunos. Professor, entendi. Vamos falar de DP Maranhão? Olha só a minha história. Depois que eu me formei, eu comecei a fazer residência judicial na Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte. Aí aqui a gente passa numa prova, faz inclusive uma prova oral também. Foi minha primeira experiência de prova oral. Claro que ali uma situação um pouco diferente, mas já foi valoroso para quebrar aquele gelo, né? A gente sempre fica com muito medo da prova oral. E eu fui trabalhar no juizado especial com o Dr. Paulo Giovanni, um grande profissional. E depois eu fui trabalhar com o Dr. Andreu Marques como assessor no juizado de Fazenda Pública. E aí a rotina ficou um pouco pesada, etc. E eu comecei a ficar um pouco insatisfeito comigo mesmo, porque eu sempre fui um cara que era organizado e estudava muito. E isso não estava me fazendo bem, eu não estava conseguindo estudar. Eu trabalhava, o meu horário não me favorecia à época, eu tinha que estudar muitos processos do próprio juizado que eu trabalhava, e isso não estava me fazendo tão bem, eu não estava conseguindo crescer, né? E aí eu tive, e é muito doloroso pra gente largar algo que você também quer, né? É duro alguém chegar e falar assim, você desistiu, você largou. Isso dói por si só, né? E logo eu, que já tinha largado, na época, o IFRN para ir para EPICAR, larguei a EPICAR para fazer direito, fui funcionário público federal na FRN, larguei também porque eu não estava conseguindo estudar. Então, tudo isso, o pessoal falava, Alexandre é o desistente, né? Por isso que até hoje, né, eu vou mandar uma mensagem para Gabriel e para Vinícius, 2 grandes amigos meus aqui de Natal,
Quando o pessoal quer desistir de alguma coisa, manda mensagem pra mim, né? Não que eu tô mandando ninguém sair do emprego não, viu, gente? Mas eu tô falando que pra mim isso funcionou. Isso pra mim, a época, eu juntei uma grana, tal, podia, minha família também podia me ajudar nesse sentido e pra mim foi diferencial. E olha só, eu tava nessa rotina e abri o concurso DPE Pernambuco, né? DPE Pernambuco e DPU, à época, eu tinha pouco tempo de formado, mas, enfim, trabalhando bastante e estudando ali como dava. E eu fui fazer DPU inicialmente, fiz DPU e fiz uma boa prova, mas acabei não passando ali nos grupos, acabei não passando na primeira fase. E eu, caramba, não passei na primeira fase, peraí, vou fazer um apanhado sobre mim mesmo, né? No que eu tô acertando, no que eu tô errando, etc. Beleza, fiz esse apanhado, tranquilo, continuei estudando. Mas continuei estudando daquele jeito, meio atribulado, etc. Aí abri o DPE Pernambuco, né? Como eu falei, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Daqui para Recife dá cerca de 4 horas de viagem de carro, né? E nós fomos, né? Fui eu e meus companheiros de concurso, Romeica, Pedro, Sâmia, né? A galerinha que sempre vai comigo. Espero vocês lá na DPE Maranhão. Forte abraço para todos, meus grandes amigos que foram muito valorosos. A gente faz grandes amigos, viu, gente? Nessa batalha dos concursos, né? Pessoal que compartilha aí também da mesma angústia, tá? Então vamos lá. Desenvolvendo, DPE Pernambuco, cheguei lá, meu amigo Pedro, amigo meu, voando, sabia de tudo. E eu sabia mais ou menos ali, tirava dúvida com ele. Em algumas matérias eu tava voando, penal e processo penal sempre foi o lado que me dediquei mais, sempre foi as matérias com que fui mais afeto, etc. Constitucional, administrativo, indo bem também. Mas algumas matérias eu era deficiente, direitos humanos, institucional, criança e adolescente, eu tinha muita dificuldade nisso, eu precisava ainda de uma maturação maior. Mas eu fiz uma ótima prova. E eu lembro, e eu gosto de falar em números, gosto de ser muito específico, porque isso fazia diferença pra mim quando eu tava vendo uma live dessa. Olha só, a prova são 100 questões, certo? A prova são 100 questões lá na DPE Pernambuco e a época foi CESP a prova. E eu fiz 77, e eu fiz, caramba, grande nota, né? 77 eu via. Hoje em dia, os concursos de defensoria, muitos deles têm ponto de corte inferior a 77, né? Só que o ponto de corte da DPE Pernambuco foi 84. Olha só, maior ponto de corte da história de defensorias, certo? Tiveram muitos candidatos, etc. Foi uma prova dificílima, né? Doutora Amanda Mineiro, inclusive, nossa coordenadora de defensorias, assumiu há pouco tempo lá na defensoria. Um grande abraço para você, boa sorte no cargo, né? Eric Chacon também, um grande amigo, saiu do DPE Maranhão, tá em Pernambuco. Foi essa prova que eles fizeram, e eu fiz essa prova também, e ali ainda engatinhando nos concursos públicos, acabei não logrando êxito. Mas foi assim, ó, eu tomei uma porrada, mas foi uma porrada boa. Fiz assim, ó, não passei, mas eu tô no caminho certo, tranquilo. Se eu conseguir aqui compor as arestas assim entendido como ECA, processo penal não, ECA, direitos humanos, institucional, que eram as matérias que eu tinha dificuldade, difusos e coletivos, né, tributário, caiu a época também. Enfim, eu tenho que compor essas arestas para conseguir ser forte num concurso dessa envergadura. Tranquilo, voltei para casa. E continuei a estudar, mas não estava conseguindo estudar ainda, e aquilo me fazia muito mal, sabe? Eu ficava mal. Se alguém tiver aí nessa situação, né, dê um alô aí, porque realmente a gente se sente mal. Quando a gente tem o hábito de estudo e não consegue estudar, isso faz mal, né? Eu só estava em paz quando eu estava estudando. Impressionante. É um sentimento que eu acho que afeto a muitos de vocês que estão aí como interlocutores dessa live. Veja só, e eu voltei para Natal e continuei estudando, mas não estava conseguindo estudar bacana. Aí saiu DPE Amapá e DPE Amazonas, né, na época. E, poxa, a prova que não era CESP, era FCC, né, Fundação Carlos Chagas. E o estilo da prova da FCC já é diferente por si só, né? Aí eu fui dar uma olhada, eu fiz, rapaz, eu vou dar uma olhada aqui nas provas e tudo. E o pessoal me falava assim, Alexandre, rapaz, os pontos de corte da FCC são mais baixos, a prova é mais fácil. Enfim, aí eu desconfiava daquela informação, porque ela não é verdadeira, tá, gente? A prova da FCC é mais difícil, pelo menos a época foi da DPE Amapá e DPE Amazonas, mais difícil propriamente do que a de Pernambuco, as questões por si só. Por isso que o ponto de corte acabou sendo mais baixo, né? Mas, enfim, eu tinha medo de fazer a prova e gastar muito dinheiro, um dinheiro que inicialmente eu estava juntando para poder ficar tranquilo estudando, né? E eu acabei não indo fazer essas provas da DPE Amazonas e DPE Amapá. Mas eu fiz um teste comigo mesmo, eu fiz assim, eu vou acordar no domingo, tá? Vou imprimir a prova, tudo certinho, vou pegar minha água, meu chocolate, vou pedir a compreensão de todo mundo aqui e vou fazer a prova, vou simular aqui como se eu tivesse, né, fazendo a prova lá na hora. E eu fiz a DPE Amapá
e fiz a DPE Amazonas em casa, a prova objetiva, né? Até então, como vocês estão percebendo, eu não tinha passado nenhuma primeira fase, tava brigando ainda. Assim como muita gente, muitos amigos meus ficam brigando durante muito tempo e depois, quando passa na primeira fase, acaba atropelando na segunda, atropelando na terceira por causa da carga, né? Resultado, gente, fiz as 2 provas em casa, aí um ponto de corte, não lembro exatamente quanto foi, mas girou em torno de 69, 68 a época, e eu, novamente, mesmo fazendo em casa, não passei, não atingi essa pontuação. Não atingi essa pontuação e aquilo, caramba, eu fiz... Era como se eu tivesse feito a prova, viajado, e não tivesse passado, tivesse batido na trave, mais uma vez, né? E aquilo me doeu muito. E esse impacto foi positivo para mim. Eu peguei a prova todinha, dissequei, coloquei no papel, olha, em processo penal você teve um rendimento de 80%. Em penal você teve um rendimento de 80%, em constitucional de 90%, em administrativo de 70%. Tudo bem, então não foi isso que me reprovou, né? Não foi isso que me reprovou. O que me reprovou foi o quê? Difusos, olha só, um monte de leis passa aqui que você não sabia. Aí você pegou de 5 questões e acabou acertando uma. Então você teve rendimento de 20% aqui. Então, olha só, você perdeu aqui. Você perdeu em difusos e coletivos, você perdeu em ECA, você perdeu em institucional. Enfim, essa leitura sobre mim mesmo foi espetacular, foi crucial para mim, foi diferencial. E a gente conversando, né, sobre os resultados de prova, a gente sempre fala o seguinte: gente, o que te faz passar na prova não é constitucional, nem administrativo, nem penal, nem processo penal, não. Isso faz, sabe o quê? Você competir. Sabe por quê? Porque eu que não passei, tô fazendo 80%, 80%, 90% nessas provas, né? Então, muito da galera faz isso e perde, acaba perdendo as complementares. Então, muitas vezes você deixa de passar por 1, 2 questões, aí você vai ver, caramba, eu não passei por quê? Será que foi penal e processo penal? Claro que se você acertar essas 2 questões lá, você passar também. Mas muitas vezes o seu rendimento tá bom. É muito difícil fazer 100% numa prova. O erro ali, o escorregar numa pegadinha existe também na prova, faz parte da prova, né? Mas o que você não pode é ir com um elo muito fraco pra prova. Aí eu vou um elo muito fraco de humanos, não sei de nada de humanos. Amigo, você já tá perdendo aí uma grande possibilidade. Então, é o que a gente fala sobre. Olha só, muitas vezes você tá com... fazendo 50% de uma prova, certo? Está fazendo 50 questões em 100. Aí você estuda 4 meses, por exemplo, e vai fazer uma nova prova. Sabe quando você faz? 60. Você cresceu 10 questões em 4 meses. Olha só. Isso acontece, né? Acontece. Agora, estude mais 6 meses para você ver se você vai de 60 para 70 no FCC. Gente, provavelmente não vai, certo? Porque o crescimento, quando você está próximo ali do ponto de corte, ele é muito mais lento. Porque você tem que ver, você tem que ter uma percepção muito maior. É o detalhe ali, tô em dúvida entre A e B, marquei B, deu A. Enfim, faz parte da prova também a sorte, aquele feeling ali final, no dia você não estava bem. Então, gente, esse sprint final, é muito importante. É muito importante. Então, o que vai fazer você passar é você se apegar aos detalhes, sim, e você se fortalecer em todas, né? Você não pode ter um calcanhar de Aquiles e deixar ele te vencer, cara. Trabalho com o calcanhar de Aquiles. Durante muito tempo eu não estudei penal e processo penal, porque eu fiz, olha, o seguinte, eu sei que se eu revisar eu melhoro um pouquinho aqui. Porém, eu não tenho que transformar o quase acerto num certeza que eu acerto. Não, eu tenho que transformar aquilo que é quase certeza que eu vou errar numa probabilidade de acertar. É onde eu tenho o quê? Amplitude de crescimento. Aí eu olhava assim, rapaz, se eu estudar aqui penal pra caramba, eu cresço uma questão e olhe lá, porque foi o que eu errei. Agora, se eu estudar direitos humanos, se eu estudar difuso, que eu errei 80% da prova, minha amplitude de crescimento é muito maior. E eu acho que isso foi diferencial para eu chegar lá na DPE Maranhão depois e compondo todas as arestas, chegar lá e engatar uma grande nota na primeira fase. Mas veja só, eu ainda estou contando antes da primeira fase, né, gente? Vocês percebem aí, fala um pouco rápido. Se tiver falando rápido demais, falem para mim, né? Um abraço para Recife. Vou subir aqui para dar um alô para vocês, que eu só falo e acabo não interagindo com vocês, né? Fernanda tem que me dar umas aulas disso aqui, viu, Fernanda? Fernanda me chamou, olha só, para dar uma palestra com ela aqui em Natal. Realizou o sonho na minha vida. Eu voltei para minha escola, né? Ó, concordo plenamente. A mulher falou, tá falado, né, gente? Enfim, gente, olha só, DPE Pernambuco. Tranquilo. Depois de toda essa carga que eu coloquei sobre mim aí, na trajetória, antes da DPE Maranhão, e é uma fase que eu chamo de obesidade intelectual. Alô, Murilo Gun, né? Murilo Gun que usa essa expressão. Obesidade intelectual. Eu fiquei, maturando, fazendo prova em casa, etc. Me fortalecendo. Eu vou chegar voando nessa prova. Tudo bem. E nesse meio tempo, alguns aqui sabem, meu irmão mais velho, né? O nome dele é Rodrigo, ele joga futebol, né? Joga futebol. Se tiver algum
corintiano aí. Meu irmão jogava no Corinthians à época e o pessoal vibrando aqui da produção, os corintianos, jogava à época no Corinthians e apareceu uma proposta para ele jogar no Egito, né? No Cairo. Aí ele colocou na minha mesa, o pessoal vai ficar com raiva de mim, né? O pessoal que é corintiano e vai ver essa história, né? Ele chegou para mim e fez: Alexandre, ó, é o seguinte, eu tô indo pro Cairo, mas na verdade apareceu essa proposta, eu não quero ir, eu quero ficar. Aí eu olhei assim a proposta, né, dele e falei: caramba, bicho, faz o seguinte, a gente já tinha tido uma oportunidade de morar em Sharjah, né? Sharjah é uma cidade, um emirado do lado de Dubai, né? Nos Emirados Árabes Unidos, isso em 2015. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: faz o seguinte, pega a caneta, assina o contrato, eu vou com você, né? Na época meu irmão, né, teve filho agora, mas não era casado, e fomos eu e a Fernanda junto com o Rodrigo pro Cairo, pro Egito. E lá eu permaneci durante quase 4 meses. E nesses 4 meses, meu amiguinho, muita gente achava, né? Natália gosta muito dessa história. Muita gente achava que Alexandre estava lá, né? Só nas pirâmides do Egito, no Rio Nilo, só fazendo um intercâmbio e bebendo cachaça. Quando, na verdade, a vida que estava ali no Instagram não era bem verdade, não. A vida acontece nos bastidores. E os bastidores, gente, ó, era estudo forte, viu? Assim, estudava madrugada, estudava de domingo a domingo, porque ali eu tava meio que fechado, né? Era como se eu tivesse me fechado para dar aquele sprint final para DPE Maranhão. Eu sabia que a qualquer momento podia sair, já tinha saído o regulamento, né? A qualquer momento podia sair, eu digo: rapaz, esse é o meu concurso, né? E a época, Rafael Medeiros gosta muito dessa história, eu falava com ele no celular, saiu MPU, né? De analista. Ele falou: Alexandre, e aí, rapaz? MPU, rapaz, um grande concurso, você não quer fazer não sei o quê, tirar um pouquinho o foco da defensoria. Eu falei: Rafa, é uma questão muito difícil, mas eu vou permanecer aqui nos meus ciclos para a defensoria, porque eu acho que é aí que vai me satisfazer, é aí que eu vou realmente ser feliz, me realizar, então eu vou partir nessa aqui, né? E permaneci para a defensoria estudando, deu um mês, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, saiu o edital, ó, me tremi todinho, né? Aquela coisa que você sempre sonhou, dá aquele friozinho na barriga na hora do edital, você respira fundo, né? Fernanda sempre gosta de falar, né? Não é real esse nervosismo. E depois disso, tracei minha estratégia final ali, primeira e segunda fase junto na DPE Maranhão. Meu Deus do céu. Comprei a passagem voltando para Natal. Ia fazer a prova DPE Maranhão. É a minha prova, coloquei na cabeça. Vambora? Vamos. Show. Gente, especificamente sobre estudo. Xandre, o que você fez na primeira fase, antes da primeira fase da DPE Maranhão? Gente, eu olhei o edital assim, ó. E tudo aquilo que eu já falei para trás continua valendo. Enxerguem sobre essa ótica, né? Olhei assim e falei: rapaz, penal tranquilo, processo penal cegado, constitucional, administrativo, etc. Show. Vamos combater os calcanhares de Aquiles. Vambora. Humanos. Vou decorar os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tudinho. Coloquei na minha prova subjetiva, falava no curso dos ciclos, eu era especialista nisso aí. Rapaz. Beleza, comecei a estudar direitos humanos muito forte, institucional muito forte, criança e adolescente muito forte. Estudei agrário, li um livrinho pequenininho, 80 páginas. Estudei agrário, fortaleci muito difusos coletivos, muito mesmo. Quando chegou na hora da prova, gente, voltei pro Brasil, né? Fui pra hora da prova, fortalecido nos meus calcanhares de Aquiles e muito forte também emocionalmente. Fui lá, cheguei lá, ó, respirei fundo, fiz o que um dos meus grandes amigos, Marcos Falcão, fala, ó: ponte pro futuro. Antes de entrar na prova ali, ó, se imagina fazendo uma grande prova, olhar de vencedor. Chego lá, ó, voando na prova. Pá, falava comigo, eu digo: é minha prova, gente, é minha prova. Não deixa esse sentimento ruim tomar conta de você, não. Ele só te traz coisa ruim, já disse, sentimento ruim. Então você vai lá, tem que ir lá confiante. Confiança, aí tem pelo menos 30% da prova, tá, gente? Tem que chegar acreditando mesmo, porque se você não acreditar em você, meu amiguinho, não tem ninguém que vai acreditar não, viu? Acredite em você e vá. Fui. Beleza, cheguei lá, sem nunca ter passado na primeira fase, sendo sincero pra vocês. Olha só, cheguei lá pra fazer a prova, fiz a prova inteira. Quando eu saí da prova, eu olhei pra mim mesmo, assim, essa aqui eu tenho certeza, uma leitura. Será que eu fui o melhor da prova? Não, mas eu entreguei o meu melhor. E se eu entreguei o meu melhor, eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar essa aprovação aqui. Tudo bem. Voltei pro hotel, né? Tava eu, Pedro, Samer e Romeica, meus grandes amigos que fazem questão de citá-los, guerreiros. Voltamos pro hotel e no outro dia era a subjetiva. Olha só. Nunca tinha passado na primeira fase, portanto, subjetiva, meu amigo. Tinha estudado antes, né? Faça o curso antes, preparação. Se prepare ali fazendo muito exercício, né? A gente costuma
fazer muito exercício para a primeira fase, né? A gente ver muito mais que concurso do que Instagram, tem que ser muito mais que concurso do que Instagram, muito mais rodada de questões, simular ciclos também com muita força aí pra gente chegar voando nas provas, mas tem que fazer também muito exercício de segunda fase. Vou falar sobre isso também quando eu falar sobre a prova oral. Tem que fazer muito exercício de prova oral, tem que fazer muito exercício de prova subjetiva. Eu acho que o grande segredo é esse. E eu treinei muito. Sabe que eu treinei muito? Olha só, eu ia fazer uma segunda fase lá pela primeira vez, né? Ia ser minha primeira vez fazendo uma segunda fase lá no Maranhão, junto com a primeira, ou seja, eu não tinha um tempo específico para estudar aquilo. E o pior, eu ia ter que fazer 2 peças, né? Uma criminal e uma civil, e mais 2 questões, cada uma com A, B e C, em 4 horas, sem vadimeco. Então, meu amigo, é claro que não se pontuou o fato de você colocar, por exemplo, alegações finais, 403 parágrafo 3º, não pontuou o 403 parágrafo 3º do CPP. Não pontuou isso. Mas você tinha que saber ali a estrutura, tinha que saber como organizar a peça, independentemente de vadimeco, né? Tinha que saber as palavras-chave, colocar as palavras-chave, igualzinho tá lá no vadimeco, né? Para o examinador, na hora de corrigir, te pontuar ali. Então, aquilo para mim, tudo foi um impacto muito grande. Eu falei, beleza, então vamos embora, né? Vamos dançar conforme a música. Então, eu fiz a segunda fase. Deixa eu ver as histórias que eu coloquei aqui para a segunda fase. Não, tem uma história da primeira fase ainda, que eu acabei pulando. Mas já eu volto para ela. Olha só, na segunda fase, eu coloquei aqui. O estudo é diferente, né? Porque hoje em dia eu dou aula para a segunda fase de Direito Penal na OAB, né? E eu vejo que a galera tem uma grande dificuldade no quê? Você tem um grande conhecimento teórico, uma grande base teórica. Por exemplo, prisão em flagrante, sabe de tudo. Prisão em flagrante. Você sabe as situações de flagrância, esses 1, 2, 3 e 4, CPP, etc. Sabe de tudo, show de bola. Mas na hora de visualizar a tese, você tem dificuldade. Por quê? Porque é um detalhe, é só o cara te dizer que é assim que você vai enxergar. E um exemplo que eu dou nas aulas é muito da tese que chama de modificação da imputação. Inclusive caiu na minha prova de segunda fase, lá da DPE Maranhão, e vem caindo na OAB também. Olha só, era um caso, vou aqui citar rapidamente esse exemplo, é um caso em que um cara é preso em flagrante em razão do crime de receptação. Ele é parado numa blitz, estava dirigindo um carro, produto de roubo, conduzido ele até a delegacia. Chegou na delegacia, o que aconteceu? O delegado chama a vítima, né? O dono do carro, né? Aí a vítima chega lá e fala, opa, esse rapaz aqui, reconheço ele. Há 5 dias atrás foi ele que roubou meu carro. Olha só. O auto de prisão em flagrante é lavrado em razão do roubo e não da receptação. Então, a tese que você tem que enxergar de relaxamento de prisão nesse caso, muitas vezes o cara tem que te falar, olha, sabe qual é a tese? Isso cai direto em prova de OAB. A tese é o seguinte, olha, como ele foi preso naquele dia, naquele momento, ele estava praticando o verbo nuclear tipo referente à receptação e não referente ao crime de roubo, esse flagrante, quanto ao roubo, é ilegal, tem que relaxar aqui. Se fosse contra a receptação, show de bola. Naquele momento ele estava praticando ali o verbo nuclear, tipo, enfim, gente, era uma das teses que você tem que visualizar, mas muitas vezes, se um cara não te dá aula especificamente dizendo, olha, é assim que funciona a tese, você não visualiza, muito embora você tenha ali para trás uma carga teórica de prisão em flagrante, de processo penal muito boa, certo? Então, é muito, você tá num patamar ótimo, mas você tá nesse patamar ou tá nesse patamar aqui, ó, você vai errar do mesmo jeito. Você só precisa estar um patamar acima. Só uma coisinha que faz total diferença. Então, era esses detalhes de percepção que me fizeram ir bem na segunda fase, certo? Treinar muita tese, treinar muita peça, fazer exaustão, braço doendo. E tem que treinar no braço. Não adianta treinar no computador. Na hora é o quê? Computador no braço. No braço. Então, a gente tem que simular como é na real, certo? Então, isso foi uma grande sacada minha para a segunda fase. Acredito que fez muita diferença para mim, né? Gente, falo rápido, né? Vou falar um pouquinho mais devagar. Olha só. Eu costumo dizer que se eu vou para uma palestra e o cara me fala 100 itens lá, eu sabia de 95. Se eu não sabia de 5, a palestra foi massa. Sabe por quê? Porque me somou algo, né? Eu não vou chegar aqui e te ensinar tudo, jamais, nem eu, nem ninguém, né? Você é uma construção de toda a sua experiência durante toda a sua vida. E se eu aqui tô falando uma coisa que você não sabe, ou então se eu tô falando aqui, olha, tô falando aqui 10 coisas, você discorda de 9 e concorda com uma, tá maravilhoso, certo? E eu sempre procurei extrair o melhor das pessoas nesse sentido, né? Caramba, eu cheguei e me emocionei. Fernanda falou, nosso defensor ali, eu me emocionei, né? Lembro daquela história lá que sempre fala, né? A primeira vez que fui chamado de defensor. A primeira vez que fui chamado de defensor foi no curso da prova oral no Ciclos. Já entre nesse assunto, tá? Gente, só mais uma que eu queria contar que fez muita diferença pra mim. Primeira fase, certo? Essa é a primeira fase, essa que foi. Olha só,
eu considero que o cérebro da gente, ele vai sendo preenchido, né, pelo conteúdo, e a gente, é como se a gente estivesse pintando, né, pintando ali. E muitas vezes quando você está pintando determinada figura, por exemplo, uma figura circular, você está pintando, ficam alguns pontos em branco, os pontos vazios, são os seus vácuos, né, são as coisas que na matéria você não sabe. E muitas vezes como é que você vai fazer para preencher esses vácuos? Você vai revisar, ler o seu material de novo, e a partir dali você vai consolidando a informação, né? Show de bola. O que acontece? A gente não estuda também só pelas FUCs, pelos materiais. A gente também estuda por questão, fazendo muita questão. E muitas vezes tem a questão ali que não tem alguma informação nova, uma teoria nova. Ah, teoria enfim, a cor do dolo. Aí não tem no seu material, você vai chegar lá e coloca, adiciona a FUC, né? Maravilhoso. Show de bola. Mas teve uma coisa que funcionou pra mim, eu tenho que confessar pra vocês. Olha só. Teve uma época que eu tava fazendo tanta questão, que eu fazia as questões e tudo que eu errava, ou então tudo que eu não tinha certeza, às vezes eu acertava a questão, mas eu sabia que a A estava errada por conta disso, a B estava errada por causa disso, e fiquei em dúvida entre a C e a D. Marquei a D e a D estava correta. Olha só, eu não posso chegar e passar a questão não. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar por que a C me deu dúvida. Aí eu anotava a C, eu anotava certinho, olha, a C tá errada por causa disso. E fazia um caderno de incertezas, olha. E depois eu intitulei esse caderno de Caderno de Erros e Incertezas. E eu revisava ele, e era várias assertivas, para que meu cérebro começasse a enxergar aquilo como algo normal, né? Porque muitas vezes você vai ler um monte de coisa, aí você fica chovendo no molhado. Quando você pega só aquele negócio que você não sabe, é como se você fosse naquela figura que eu tava falando inicialmente, só no ponto que tá vazio. Isso te favorece demais e você vai ali, ó, crescendo. Daqui a pouco você já sabe um monte de coisa que você não sabia, né? Muitas vezes a gente fica ali consolidando. Consolidar é muito importante, mas além de aprofundar, a gente tem que ter um pouquinho de extensão. A gente tem que ter esse justo meio entre extensão e entre profundidade, entre consolidação e caminhada na matéria, né? Porque senão a gente fica ali patinando e acaba não chegando nunca ao término da corrida, e isso também impacta na nossa confiança. E confiança, como eu falei no início da live, pelo menos 30%, 40%, 50% da prova. Tá, gente? Olha só, então, era a última que eu queria falar sobre prova objetiva, que era caderno de erros e incertezas, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre prova oral, tá? Muita gente talvez tenha muita dúvida. Eu tinha dúvida demais. Meu amigo, eu tinha dúvida, eu morria de medo de prova oral. E eu sempre fui aquele cara falante, né? Eu sempre fui aquele cara que conversa, fala mais que todo mundo, sabe? O cara chegou, aí o cara solta uma piada, fala assim, pra ninguém falar mais, chegou o Alexandre, certo? Por quê? Porque Alexandre é o cara que fala muito, sabe? Sempre fui esse cara que fala muito. E eu sabia que eu tinha uma boa predisposição para oral, mas eu não tinha tanta confiança assim, sabe? Eu precisava de alguém bater o martelo, né? Pra mim. Obrigado, viu, Fernando? Gostaria de agradecer, né? Que você bateu o martelo pra mim, me deu muita confiança. Mas eu vou contar a miúde, né? É o seguinte, saiu o resultado da minha prova subjetiva. Sim, queria falar só para contextualizar. Primeira fase, ponto de corte do DP Maranhão, 71 questões, certo? Pós-anuladas. Eu fiz 77, passei ali entre 24º e 38º. O pessoal empatou, né? Foram 14 que empataram. Quando chegou na segunda fase, minha nota na subjetiva, num total de 100 pontos, foi 68,5. Tiveram 18 notas maiores do que a minha, né? Mas juntando primeira e segunda fase, eu fui para a terceira fase como o 19º, né? Fui como o 19º. Então eu ia fazer uma oral e na esperança, que a Defensoria do Maranhão é uma instituição muito forte, na esperança de manter minha posição ali, ou então melhorar um pouquinho, o que de fato aconteceu, mas eu fui com essa cabeça, certo? Fui com essa cabeça. Saiu mais ou menos em fevereiro do ano passado, né, de 2019, o resultado da segunda fase, e a prova oral foi marcada para junho, né? Para junho de 2019, foi no dia 13 de junho de 2019, a minha prova oral, né? Que meu nome é com A, foi a primeira. Eu vou falar disso a miúdo. Foi o seguinte, quando saiu o resultado, eu já procurei, né? Fernanda, pelo amor de Deus, me ajude, né? E ela falou, Alexandre, vai rolar uns cursos da prova oral aqui em São Luís. Ela estava em São Luís à época, né? Eu já estava em Alagoas, mas ela estava em São Luís à época. E a gente vai fazer aqui um curso presencial para prova oral. Você não topa, né? Eu digo, já estou fazendo minha matrícula. Vamos embora? Bora, vamos embora. Foi o primeiro curso lá dos ciclos, né? E eu fui naquela incerteza. E uma coisa que Fernanda sempre fala pra gente da prova oral, que o primeiro sentimento que existe sobre prova oral, quando, no meu caso era a primeira,
ela chamou de síndrome do impostor, eu chamo síndrome do cachorro vira-lata, certo? Você chega lá, você, rapaz, só deve ter gênio aqui, só deve ter o pessoal aqui que voa nas matérias, sabe de tudo, ninguém tem uma fraqueza aqui, certeza, porque chegou na oral, né? O cara deve ser um monstro, beleza. Aí, pra piorar a minha situação, eu achando isso, sentei na cadeira lá, eles fazem, né, alugam um espaçozinho e fazem o encontro da oral, né, passo o final de semana inteira fazendo. Aí eu cheguei na prova, cheguei cedinho lá, em São Luís, fui pro hotel, começava de 8 horas da manhã, 7h50 tava lá sentado, né? Aí tava a Fernanda, Daniel, Gustavo e Ângelos, né? Ângelos Maia, meu companheiro, inclusive, de Neves, quando eu era pequeno, e hoje procurador do estado lá no Maranhão. Forte abraço pra ele também. Gente, esses 4 estavam lá, aí eu, pelo amor de Deus, o pessoal começou a sentar, né? O pessoal de terno, bonito e tal, não sei o que, e eu, eita bexiga, o pessoal aqui olhava pra cada um, já com medo, né? Fazendo negócio. Aí Fernanda começou, né? Gente, bom dia, sejam muito bem-vindos para esse final de semana de arguições, pra gente fazer o curso da oral, etc. E aquilo pra mim, o meu coração, Aí ela falou o seguinte, olha, pra quebrar o gelo, eu já vou chamar alguém aqui pra fazer uma arguição. Vai sentar nessa cadeira. Eu digo, meu Deus do céu. Falou, pronto, vou chamar ninguém daqui não. Eu vou chamar o próximo que entrar na sala. Eu digo, meu Deus do céu. Ela vai chamar quem? Ainda bem que não sou eu, ainda bem que eu tô. Entrou uma menina, ó. Aí ela falou assim, eita, vem cá você, senta aqui. Aí a menina sentou na maior naturalidade, né? E eu olhando, morrendo de medo dela já, né? Eu digo, essa menina deve ser. Sentou na confiança. Aí Fernanda virou pra ela e perguntou assim, fale sobre as regras de Bangkok. Meu amigo, a menina não titubeou não. Ela esperou uns 2 segundos assim, ó. Olhou pra Fernanda e falou... As regras de Bangkok estão inseridas no âmbito do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e ao lado das regras de Mandela, das regras de Tóquio, das regras de Riad. A regra 5 fala isso, fala aquilo. Aí começou a falar de mulheres que menstruam. Meu amigo, a menina deu uma resposta espetacular, extraordinária. Eu me tremi todinho na hora. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Se eu abrir a boca aqui, vão perceber que eu não sei de nada. Meu Deus, que medo danado que eu tava. E eu, meu Deus do céu, né? Aí, show, né? Fiquei, né? Ali e peguei meu caderninho eu tenho até hoje, meu caderninho dos ciclos, um bloquinho de notas, e ali eu fiz assim, ó, respirei fundo e falei assim, Ale, você não pode se assustar, se você se assustar, aqui, enfim, não vai te ajudar em nada, faz o seguinte, o que é que você aprendeu com ela agora? Vamos fazer um zoom out, vamos extrair? Olha só, quando Fernanda perguntou pra ela sobre as regras de Bangkok, a primeira coisa que ela fez foi, ela pegou as regras de Bangkok e se afastou um pouquinho. Ela se afastou um pouquinho para quê? Para dizer onde as regras de Bangkok estavam inseridas. Estavam inseridas onde? No âmbito da proteção internacional dos direitos humanos, sistema onusiano. Show de bola, começou. Porque começar a resposta é muito difícil. E ela me ensinou ali já que toda vez que você for responder algo, você dá só um passozinho para trás aqui, ó, e começa a conceituar, né? E a gente começou a brincar sobre isso depois. Por exemplo, o que é contravenção penal? Aí você pega, contravenção penal é uma infração penal. Aí você, volta, né? Contravenção penal é uma infração penal a qual é combinada a pena de prisão simples, por exemplo, né? Lei de introdução aí ao Código Penal. Enfim, isso me deu ali o pontapé inicial para saber iniciar uma resposta, né? Assim, e sabe quem me ensinou isso? Ninguém. Eu percebi. Então, quando eu falo de percepção aqui, quando eu menciono variadas e variadas, repetidas e repetidas vezes o termo percepção, é porque você tem que perceber. Algumas coisas, você vai estar numa aula, outro cara vai estar na mesma aula e você vai perceber e o cara não. Isso vai fazer a diferença para você. Então, é isso que faz a gente, nos concursos, extrair o melhor de cada situação e poder estar aí crescendo, tá, gente? Então, essa primeira é, talvez, a menina que eu não vou falar o nome dela, que ela não me deu autorização. Será, hein, que eu falo? Meu Deus, uma monstra vai ser minha companheira lá na DP Maranhão também. Forte abraço a você lembra disso, né? Mas vamos lá. Fiquei assustado, tudo bem. A gente começou o curso da prova oral. E a gente faz um curso muito completo, né? E o que eu falei pra vocês sobre prova subjetiva, de que você tem que estar em ritmo de prova subjetiva, eu também falo isso, né? Você tem que estar em ritmo de prova oral. Você tem que estar o tempo todo fazendo arguição. Você tem que estar o tempo todo planejando suas respostas. Enfim, você tem cartas na manga para fugir de determinadas situações difíceis. E isso é amadurecimento. Então, não acho que se você estuda prova objetiva é a mesma coisa para oral. É diferente, né? É diferente. E, por exemplo, o Ciclos me deu o supedâneo completo para que eu conseguisse fazer uma grande prova oral. Me deu material, que é um material diferente, né? É um material diferente. E me deu ritmo de prova oral também, né? Eu era tão vidrado nas coisas assim, em prova oral, que tem um grande amigo meu, o juiz TRF3,
Matheus Rodrigues Marques, que um dos grandes ídolos meu na carreira jurídica, e a gente, eu fui estagiário dele na DPU, ele era defensor público federal à época, e a gente sempre ia pra barzinho, por exemplo, e a gente ficava brincando, né? Aí ele ficava bebendo a cerveja e falava, Alexandre, qual o conceito de embriaguez, né? E a primeira vez eu falei, não sei o conceito de embriaguez, sei lá, como é que você vai formular uma resposta como essa? Ele falou, pois então decore. E eu decorei, ele falava mais ou menos assim, embriaguez é a intoxicação aguda do organismo causada pelo álcool ou por outra substância de efeitos análogos capaz de reduzir ou neutralizar os freios inibidores. Eu falei, pô, tem que respeitar o cara, viu? E a gente brincando com isso foi se tornando normal pra mim também. Aí eu fui, caramba, será que... Eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo. Mas aos poucos você vai, aos poucos você vai se desenvolvendo ali e realmente aquilo vai entrando em você por osmose, por convivência, por insistência, por persistência, tá, gente? Então é muito isso, de bater na tecla. Show! Olha só, tô falando dos cursos da Oral ainda, né? Queria falar só uma coisa a mais. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Só um minutinho, gente. Beleza. Show. Olha só. Tinha uma outra coisa que pra mim fez muita diferença na Oral, foi o seguinte. E esse é um cara que eu conheci na Oral, o nome dele é Rui. Rui é um cara que é lá do Espírito Santo, também vai ser meu companheiro na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E ele me falou o seguinte, ele falou assim, rapaz, teve um cara amigo meu que já fez a prova oral da FCC e a gente sabe, né, evidentemente, quem são os examinadores. A gente faz uma análise dos examinadores, lê artigo que escreveu, dissertação, não sei o que, eu li tudo, né? Aí a gente tinha 4 examinadores, né? Aí ele me falou que uma prova oral de um amigo dele foi da seguinte forma, o cara perguntou assim, era o examinador do processo civil, perguntava assim, imagine só que você propõe uma ação e o juiz julga inepta. O que acontece? Quer dizer, vai julgar inepta. O que acontece? Ele, tem que dar prazo para emendar, tá? Qual o prazo? Ele, tanto. Tá, e se você não emendar ele? Extinção do processo sem resolução do mérito. Tá bom, qual recurso cabível? Pá. Qual o efeito? Efeito interativo, retratação, etc. As perguntas eram como se fosse um bate-bola, certo? É como se ele fizesse uma pergunta, eu respondesse algo técnico, algo decoreba, e ele me fizesse uma pergunta em seguida, e a gente ia trocando figurinhas desse jeito. Ele me falou isso de processo civil. Ele falou o seguinte, olha, o examinador do processo civil é extremamente técnico. Então, ele quer que você seja extremamente técnico. Então, cuidado com isso. Então, quando ele me falou isso, eu olhei pro meu caderno assim, a gente fez o último curso do ciclo no domingo, minha prova era na quinta. Eu passei segunda, terça, quarta e quinta, né, até de madrugada, revisando processo civil e civil, que eram as bancas desse examinador, com muito mais apego a prazo, a cabimento, a técnica, enfim. Enquanto que outros examinadores, eles te deixam mais livre. Te deixam mais livre no seguinte sentido, eles te fazem uma pergunta e você vai falando. Fica basicamente o que a gente chama de free speech, né? Você fala livremente e ele só te interrompe ao final para fazer uma nova pergunta. Então ali ele vai saber de tudo. Então, essa percepção de como são os examinadores, como é a pergunta de cada um, fez muita diferença, porque muda o jeito que você estuda. Eu não preciso saber, por exemplo, no examinador lá de criança e adolescente, à época, ele fazia perguntas práticas, ele não queria saber, por exemplo, o prazo. E já o processo civil já era algo mais voltado para isso. Então, teve um prazo lá, eu olho, beleza, legal, mas eu não vou decorar. Mas o processo civil eu já vou decorar. Então, é muito de você dançar conforme a música. Então, eu acho que isso é o diferencial, essa percepção das coisas e você dançar conforme a música, né? É algo que... Sim, já estou chegando a 1 hora, tem 1 hora e 30, quer dizer, 1 minuto e 30 aqui. Vou ter que refazer pra gente continuar, tá, gente? Se desligar aí, não se assustem não que eu volto, tá? Os 90 aí tá bacana. Mas enfim, tô quase terminando. Na prova oral, no curso da prova oral, eu cresci absurdamente, sabe? Eu cresci absurdamente. E assim, foi um divisor de águas na minha vida, na minha preparação. Lá, como diz Fernanda, né? A gente entende que a gente é aquele elefante grande que não precisa tá preso àquele toco lá que prendeu a gente durante toda a vida, né? E agora eu recebi a beca para ir tomar posse e um rapaz, Lucas Uchoa, que vai tomar posse comigo, ele falou assim, Alexandre, quando chegar a sua beca, você tira ela da caixa, coloca em você, olha no espelho e sente o peso de ser quem você é.
Olha só. E não é prepotência não, gente. É ser quem você é. É meio que Fernanda que me ensinou isso, né? Não tenha vergonha de dizer o que é verdade, né? Por mais que algumas pessoas vão maldar isso. Caramba, a gente pode falar o que a gente conquistou, né? Então, a última coisa que eu vou falar antes de voltar, e eu vou falar especificamente da minha prova oral. Vamos lá. Algumas perguntas aqui, né? De fazer dar certo, @fazer dar certo. Vocês fez ciclos para essas objetivas? Sim, sempre utilizei os materiais dos ciclos, né? Por exemplo, o de direitos humanos eu tenho quase decorado. Todos aqueles os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Eu decorava por ali, né? Antes a gente não tinha tanto acesso a isso, mas para mim foi muito valoroso. Aquele ali era, enfim... e eu costumava colocar embaixo quantas vezes eu li aquele material, né? Quantas vezes eu revisei, porque muitas vezes você faz o ciclo, volta, faz de novo, lê os grifos, se ambienta ali, vai adicionando algumas coisas, mas sempre eu queria ter o controle de quantas vezes eu li isso aqui, né? Quantas vezes eu li isso aqui, eu botava, li 5 vezes, li 3 vezes, e algumas coisas você lê várias e várias vezes também, e eu até me dava, como é que eu não sei disso ainda? Como é que eu esqueci se eu já li 10 vezes esse material, né? Então, deixa eu ver outra pergunta aqui. Qual era o seu método de estudo durante a faculdade e após ela? Mudou ou manteve o padrão de estudos? Olha só, gente, eu acho que a gente sempre tem que condensar o que é extensão de estudo e o que é profundidade e também consolidação, né? Eu sempre ficava com muita raiva quando eu já tinha estudado uma matéria e depois, por exemplo, de 1, 2 meses que ia fazer questões referentes àquele assunto, àquela matéria, eu errava. Eu ficava com raiva, eu ficava destruído, porque eu sempre enxerguei assim, ó, o que eu estudei é meu. Se o que eu estudei eu não lembro, é porque não é meu. Então eu tenho que voltar, eu tenho que consolidar mais, né? Então, eu descobri os ciclos depois da faculdade, né? Durante a faculdade, eu assistia videoaulas, e eu lia bastante, né? E fazia muitas questões objetivas, gente. Questão a exaustão. As questões se repetem. Às vezes você está lendo o enunciado e você já lembra, rapaz, já fiz uma questão parecida. E te perguntam no final das contas a mesma coisa. Poderes especiais de procuração para quê? Defensor, sempre KS institucional. Então a gente vai conhecendo aos poucos e a gente só vai perdendo aquelas questões que realmente são fora da curva, né? Aquela que o examinador fez para ninguém fechar a prova. Então você vai se tornando um candidato forte por essa maturidade, né? Essa maturação. Então, método de estudo. Gente, lê muito as FUCs. Grifar, revisar, fazer questão, simular ciclos. Espetacular. Tem que fazer isso. Ler questão comentada. Muito bom. Eu faço comentários muito mais objetivos, porque você vai colocando ali, né? E também, agora, depois, né, um pouco da faculdade, trabalhei também com esse caderno de erros e incertezas, que eu acho que preenchi os meus vazios de uma maneira muito satisfatória para mim, certo? Funcionou comigo, se funcionar para vocês, se funcionar para uma pessoa das 83, 84 que estão assistindo, já é muito bacana para mim, né? Vamos lá, o que mais? Pronto, essas duas. Vou mandando mais perguntas aí, né? Tem mais outra aí? Tem. Eu vou pegar mais umas perguntas para responder antes da gente entrar nas questões para prova oral. Olha só. Será que eu lembro de todas, hein? Acho que não lembro de todas não, mas algumas eu vou lembrar, tá, gente? Larissa Florencio. Tudo bem, Larissa? Perguntou assim, ó. Você aconselha fazer o cursinho dos ciclos quem não tem bagagem de estudos? Certamente. Olha só, a gente tem os ciclos regular que vai te dar essa bagagem. Então a gente vai trabalhar inicialmente, né? Você vai responder o seu questionário e ali a gente vai fazer o raio-x de quem é você. Então a partir desse raio-x a gente vai ter o melhor tratamento para você adquirir essa bagagem. Ninguém nasce sabendo, muitas vezes a pessoa já fez OAB faz muito tempo, ou então muitas vezes nem fez OAB, já tem outro cargo, enfim, quer estudar para concurso, mas olha só, esse primeiro passo, sair da inércia é muito mais difícil, né? Sair dessa posição parada. Tem uma frase que um amigo meu postou esses dias, Alan Monteiro, que ele fala assim, olha, o atrito estático, ele é sempre maior do que o dinâmico. Por quê? Porque se você tá parado, é muito mais difícil você começar a andar do que se você tá, de repente, já em movimento, né? E continuar essa, né? Sim, mas tem mais um aqui, ó. Virgínia Araújo. Qual a frequência de que você gosta de... Não entendi aqui. Que minha produção tá com a letra de médico aqui. Tem uma médica aí, Qual a frequência das questões que você fazia? Qual a frequência das questões que você fazia? Show de bola. Olha só, gente. Eu costumava fazer questões quase que diariamente. Sinceramente, quase que diariamente eu fazia. Porque
A prova objetiva é o quê? Questões. A prova objetiva não é o seu resumo, não. São as questões. Então, você tem que trabalhar com o que você vai enfrentar, certo? Então, eu fazia quase que diariamente. Claro que eu tinha que ler minha FUC, eu tinha que fazer minha revisão, eu tinha que ler lei seca, tinha sim. Mas eu tenho que fazer muita questão também. Então, eu variava. Muitas vezes eu fazia, não diariamente, mas fazia 3 dias de questões, 2 dias de informativo, por exemplo, para estar em dia, né? Informativo muito importante de ler. Mas você também pode estudar informativo através de questões. Você também pode estudar lei através de questões, né? Inclusive, a gente tem uma faceta dessa para a gente elaborar simulados a partir da letra da lei. Simulado só com letra da lei, simulado só com o informativo dizer o direito, por exemplo, também é possível. Então, eu acho que esse é um caminho, tá, gente? Questões é exaustão. Questões é exaustão. Marcos Falcão, como lidar com a rotina? Olha só. É Marcos Falcão mesmo? É ele mesmo? Olha só. Saudações, meu delegado lá de São Paulo, delegado do Amapá, delegado do Rio Grande do Sul, analista judiciário lá de Pernambuco, meu grande ídolo, meu grande irmão, amigo. Meu velho, olha só, esse cara aqui, Marcos Falcão, que tá me perguntando isso, né? Ele é um grande parceiro de graduação, hoje recentemente nomeado delegado também. Nós estamos abrindo as porteiras aí da nossa geração, né, Falcão? E ele foi um cara sempre muito forte psicologicamente, mentalmente. Ele é aquele cara que você não vai ter dúvida alguma que ele vai passar, porque no olho dele tá dizendo. Ele é um brilho no olhar, uma força que quem o conhece sabe o que eu tô falando aqui, certo? Sempre uma inspiração. E ele faz uma pergunta bem genérica, né? Ele fala assim, como lidar com a rotina? Gente, olha só. Eu admiro muito gente que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, porque eu sei que realmente é muito difícil o seu rendimento, né? Ele diminui, ele decresce em relação àquele que tem o dia inteiro para estudar. É natural que isso aconteça. Mas cada um tem que andar conforme a sua situação. Olha só, o que a gente não pode deixar é de caminhar, certo? Então, a gente tem que sempre entregar o nosso melhor. Se você trabalha 8 horas por dia e estuda à noite, você tem que internalizar isso, fala assim, ó, eu não posso mudar minha rotina, então eu vou caminhar dessa forma. E você também pode vencer dessa forma. Não há impedimento nenhum. Falcão é um exemplo, sempre trabalhou 8, 10 horas por dia, na época que ele era do Exército, fazia isso e conseguiu grandes resultados, né? Então, cada um com sua realidade, cada um dentro das suas limitações, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, evolua sempre e acabou-se. Acabou-se. Eu acho que esse é o caminho, não tem muito mistério não, né? Gente, deixa eu ver. Mais uma. DPE Projeto. Na prova oral, tem sorteio sobre o assunto antes? Show de bola. Que pergunta, hein? Olha só. Eu vou, a partir da pergunta da DPE Projeto, iniciar essa última fase da nossa live, certo? Por favor, produção. Vocês pegam aqui pra mim, por gentileza. Obrigado. Olha só. A pergunta é sobre prova oral, né? E eu gosto muito de falar sobre prova oral, porque pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida, né? Essa semana passada eu tava num café, né, com Fernanda, com o Anderson, e estavam falando sobre... sobre os melhores momentos. E os melhores momentos, Fernanda dando seu depoimento, foi quando ela entrou pra posse, né? E eu falei na oportunidade, ainda não viveu a posse daqui a algumas semanas, mas um dos melhores momentos é quando você sai da prova oral. E eu me referi a Fernanda, na oportunidade, e falei o seguinte, e foi você que me deu um abraço, né, quando eu saí da minha prova oral, ela acompanhou minha prova oral em São Luís, de perto, né, e eu vou falar especificamente disso agora, tá, gente? Depois eu volto para as perguntas, tranquilo? Depois eu fico com vocês aí sossegado, pra gente continuar. Olha só, minha prova oral foi no dia 13 de junho do ano passado, certo? E eu já tinha feito 2 cursos dos ciclos e eu tava com uma confiança muito boa. Mas você fica naquela apreensão ainda, né? Porque, enfim, você fica, caramba, se eu não souber algo? E se a prova não vier com a minha cara? É minha vida inteira que tá aqui, né? Enfim, mas você tem que sair da prova oral mostrando pro examinador quem você é. Gente, uma coisa que você tem que saber. Na prova oral da FCC existe uma nota global. Enquanto que na prova oral do CESP, por exemplo, existe um espelho que se faz, o candidato falou isso, ganhou pontos, não falou, não ganhou. Então, por mais que você enriqueça sua resposta ali, muitas vezes isso não vai poder diretamente influenciar na sua nota. Talvez influencie indiretamente, não sei, né? Aqui eu tô especulando. Mas veja só, eu sabia que na FCC a nota era global. Então, ainda que me perguntassem algo que eu não sabia,
eu ia falar algo que tivesse ali adjacente para mostrar quem eu sou. Rapaz, eu estudei muito, o meu momento aqui, eu não vou cair aqui não, eu vou brigar, né? Eu tenho que estar com o ânimo lá em cima para você mostrar no olhar para o examinador que você tem que passar. Tem que mostrar para ele a paixão que você tem pela instituição, o tanto que você lutou para estar ali naquele momento, e aquele momento é o mais importante da sua vida até então. Então, você vai dar suor, sangue e lágrimas naquilo. Então, acho que mostrar esse examinador é muito importante. Mas vamos lá, por partes. Olha só. Dia 13 de junho foi a minha prova oral. Foi num hotel lá em São Luís. Esqueci até o nome, Veleiros, acredito que seja isso. Enfim... Saiu uma listagem dos candidatos que iam fazer a prova oral, eram cerca de 200 que iam fazer a prova oral, né? E sai por ordem alfabética de quem vai fazer no primeiro dia, quem vai fazer no segundo dia, no terceiro, etc. E o horário, certo? Aí meu nome é Alexandre, né? Meu nome saiu como o primeiro horário do primeiro dia, que era uma quinta-feira. E o meu horário era 8 horas da manhã. Então, gente, olha só, dia da prova oral... Meu amigo, eu tava igual o Rock Balboa. Sabe Rock Balboa? Assistiu o filme? Pronto, era assim, ó. Eu acordei primeiro, minha prova é 8, acordei 4 da manhã. Aí eu fui militar e tal, conversava muito com o Marcos Falcão, né? Marcos Falcão falou assim, olha, você acorda, quero que você esteja ativo, 8 horas da manhã. Então, pra você tá ativo, olha, acorde, toma um banho, pá. Aí eu gosto muito de fazer flexão e tal, herança da Escola Paratólica de Cadetes do Ar. Fiz minha flexão lá, desci, tomei meu café no hotel, cheguei lá, escutei o som que eu gostava, escutei meu Projota, escutei meu Charlie Brown, que eu gosto pra caramba. Fui lá, ó, com o sex appeal lá em cima, ó, fui daquele jeito, né, pra prova. Cheguei lá, primeiro a chegar. Minha prova, eu tenho que estar lá 30 minutos antes, 7h30. Eu cheguei lá 6h50, fui o primeiro a chegar. Quando eu cheguei lá, eu entrei, fingi que não sabia onde é que era e tal. Aí eu olhei o auditório. Aí eu vi como era o auditório que eu ia enfrentar. Era um auditório, né? Um auditório grande. Do lado direito ficava umas cadeiras que os candidatos iam ficar. Eram 12 candidatos a cada 2 horas, né? A minha era de 8 às 10. E tinha um cafezinho, tinha água ali do lado e tudo. E na frente tinha as 4 bancas. Como se fosse uma escrivaninha e tal, o examinador fica ali, fica um microfonezinho para você. A minha prova oral, particularmente, foi sentado, né? Eu fiz sentado a prova oral. E eu cheguei lá, e enfim, tinha os 4, né? E tinha a plateia, era aberta ao público, o pessoal podia sentar e tudo. Era um pouco difícil de ouvir o que o examinador estava perguntando e o que a pessoa estava respondendo, mas você falava no microfone justamente para captar o áudio, né? Para um eventual recurso posterior. Beleza, cheguei lá, olhei o negócio, né? Já quebra aquele gelo, né? Porque a questão da familiaridade que você tem com o local também favorece ali o seu coração para ficar mais tranquilo. Show de bola. Aí quando eu olhei, não sei o que, a moça chegou da FCC e fez, você é candidato? Sou. Não pode ficar aqui não. Aí eu falei, pode não? Não, venha pra cá, porque, né? Venha pra cá que tem uma sala que vocês vão ficar, que era a sala lá do confinamento. Aí a gente foi pra sala do confinamento, começaram a chegar os candidatos, etc. Chamaram a gente pra lá, o pessoal da FCC começou a falar como é que iria funcionar a prova oral, etc. Aí começou a identificar a gente, né? Me dê identidade, essas coisas. E a gente foi dando. Aí no final fizeram assim, a gente vai sortear o ponto agora. Aí eu respondo a pergunta que foi feita, né? Eu vou sortear os pontos. Aí você, enfim, colocava a mão numa urna lá e tirava. O meu ponto foi 85, jamais esquecerei, né? Aí 85, sabe o que significa naquele momento? Nada, porque não tem dizendo, evidentemente, o que você sorteou. Só tem um número, aí eles colam na sua ficha. Show de bola, fica esperando. Daqui a pouco, gente, vamos descer lá pro auditório? Show, a gente desce pro auditório. Chegou lá, as 12 cadeiras, sentamos nas 12 cadeiras e já o auditório lotado de gente para assistir os examinadores lá com cara de sério, né? Poxa, caramba. E eu olhando para cada um, né? Eu já sabia, tinha pesquisado a vida de todo mundo na internet, tinha visto o que tinha escrito, em que tinha feito mestrado, enfim. Sabia ali pelo menos o perfil de cada um, né? A história lá de Rui muito boa, né? Enfim, cheguei lá. Aí um outro funcionário da FCC perguntava assim pra gente, gente, vou fazer aqui a ordem das bancas. Quem que quer começar pela banca 1, que era constitucional, administrativa, etc. Aí todo mundo fica meio assim, uma pessoa levanta o braço, aí ele vai colocando o nome. Banca 2, aí vai colocando 3, 4. Aí a primeira rodada, como se fosse assim, os 4 vão. Aí ele já faz a segunda rodada. Aí você vai dizendo a ordem da banca que você quer, né? Eu, particularmente, acabei escolhendo primeiro processo civil, né? Processo civil consumidor, que era uma banca sobre isso. Outra banca lá, que é criança e adolescente, direitos humanos, foi a minha segunda.
Aí uma outra banca é constitucional, administrativa, institucional, terceira banca, e deixei por último penal e processo penal, que era em tese o que eu tinha mais segurança e tal, porque eu já estava dando aula disso aqui em Natal, na Reta, cursos há pelo menos uns 6 meses, e já estava verbalizando muita coisa. Beleza, eu tinha mais confiança, show. Cheguei lá, escolhi a ordem das bancas. Gente, olha só, vou dar uma segurada aqui só para falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sempre quis escutar isso aqui. Sabe? Porque eu falei assim, calma, ninguém fala, pô. Por que ninguém fala como é que é, como é que foi? A miúde. Sim, perguntaram o quê? Você respondeu como? Por que ninguém fala? E eu sempre tive vontade de contar isso, porque eu faria muita diferença pra mim, na época. E eu fiz, rapaz, eu falei diferente, eu vou dizer. E eu acho que isso vai ajudar muita gente, certo? E eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu tô aqui pra enfim, fazer o bem pra vocês, e eu queria que fizessem por mim também, tá? Enfim. Olha só, minha primeira banca, processo civil. Cheguei lá, sentei todinho, né? Sempre com minha água, porque quando eu fico nervoso, minha boca fica seca, né, Fernanda? Fernanda puta comigo, porque eu tenho que levar água. Beleza, tem que levar, meu amigo. Senão, eu começo a falar, daqui a pouco, a boca fica seca, eu não consigo falar, perdeu. Perdeu a prova oral, tchau, pode ir pra casa. Não adianta, né, gente? Então, beleza, levei minha aguinha, né? Não coloquei na mesa do examinador. Fernanda fala, pelo amor de Deus, vai que tu derrama lá, né? Eu digo, desastrado. Então, beleza. Vamos lá. Cheguei lá. No dia anterior, seguindo os conselhos do meu amigo Rui, muito obrigado, Rui, que César, que é o examinador do processo civil, chama técnico, eu estudei meu caderno de processo civil todinho. Eu li processo civil todinho, aí fiz, rapaz, eu vou ler alimentos também. Li alimentos todinho. Pá, beleza. Cheguei. Ele fez assim, candidato, como é o seu nome? Eu digo, Alexandre Henrique Costa Marinho. Você é de onde? Sou Natal, Rio Grande do Norte. Aí ele pegou e disse assim, qual ponto você sorteou? Eu digo, excelência, 85. Aí ele falou, 85. Você sorteou, aí pegou, mexeu aqui, ó, fez alimentos. Obrigado, Rui, muito obrigado. Aí, quando ele sorteou alimentos, ele começou, me perguntou o conceito de alimentos. Quando eu tava falando, ele já me interrompeu, perguntou se existiam algumas outras espécies, etc. E eu fui explicando, etc. Aí depois ele perguntou assim, candidato, que são alimentos necessários? E eu comecei a explicar o que era alimentos necessários, contrapondo com alimentos civis. Falar alimentos necessários, rompimento da sociedade conjugal, etc. E falando, difere, portanto, os alimentos civis, que mantêm a mesma condição econômica anterior, etc, etc, etc. Quando eu terminei de falar alimentos necessários e alimentos civis, ele virou para mim e perguntou assim, candidato, o que são alimentos côngruos? Eu vou repetir. Candidato, o que são alimentos côngruos? Meu amigo, eu me tremi todinho assim, né? Aquele 1 segundo ali que você, meu Deus do céu, que nome é esse, côngruos? A sorte é que eu tinha revisado no dia anterior e no material tinha esse sinônimo. Eu só respondi assim, excelência, alimentos côngruos é uma expressão utilizada como expressão sinônima para designar alimentos civis. Acabou-se. Véi, nesse momento eu já me arrepiei todinho na hora da prova, porque eu disse assim, rapaz, a prova é minha. Porque assim, é como se ele tivesse feito essa pergunta para eu não acertar, para ele ver como eu reagia após não acertar, certo? Porque, tipo assim, eu já tinha respondido o que era. Ele queria saber se eu sabia o que era o sinônimo. É o que a gente chama aqui, né, de ditadura da nomenclatura. O que, enfim, eu não concordo muito, mas foi feito para mim e eu consegui ali me sair no momento, né? Glória a Deus, obrigado, Senhor, né? Que eu consegui sair ali naquele momento daquela situação difícil. E depois ele foi me perguntando mais coisas sobre alimentos. E no final eu consegui vencer a primeira banca de processo civil, sem errar nenhuma pergunta, sem deixar de responder e sem titubear também nas respostas, né? Voltei, sentei de novo, porque você não sai de uma banca e vai para outra imediatamente, não. Você volta e senta, né? Sentou. Tô de bola. Sentei lá Deixa eu ver o que o Fernando tá falando. Vendo a hora de derrubar essa água na mesa do examinador. Eita, quase derrubei o celular aqui também. Ei, imagine só, você chega na primeira banca para você fazer, você já derrama água no examinador, né? Minha cara desastrado fazendo isso. Mas enfim, graças a Deus não aconteceu. Eu livrei essa aí também, né? Mas é só. Aí eu venci a banca do processo civil, voltei para minha cadeirinha, peguei minha água, enchi, tomei mais ali, fiquei esperando, né? Próxima banca. Aí eu fui para a banca de constitucional administrativo. Cheguei lá, aí tinha a examinadora é uma moça. Ela me perguntou coisas inicialmente, por exemplo, por que eu queria defensoria, se eu fazia concurso para outras carreiras, e eu já tinha ensaiado tudo isso, porque, enfim, nos cursos dos ciclos a gente, Fernanda e companhia, né,
já previam que as perguntas também seriam de índole pessoal, e a gente tava ali prontinho para mostrar algo que, sei lá, como é que vai fazer diferença, mas que se faz diferença eu quero, né? Então, ela já tinha treinado a gente para tudo, eu fui um robô para prova oral. E cheguei lá, respondi tudo direitinho, como o Fernando tinha me dito, como o Daniel tinha me orientado também, como os demais tinham me instruído. Beleza. Aí respondi as perguntas pessoais, uma moça extremamente educada, enfim, bacana demais. Deixei a água embaixo de novo, ela não pode botar em cima, eu digo, obrigado, excelência, quanta gentileza e tal, botei, né? Show de bola. Comecei, aí ela pegou, eu falei, candidato, qual é o ponto? Eu falei, 85. Aí ela botou aqui, né? Pum. Você sorteou agentes públicos. Aí eu digo, eita bexiga, e administrativo nunca foi meu forte, né? Aí ela pegou e falou o seguinte, a pergunta que ela fez pra mim, e essa banca tinha aquele viés de free speech, aquele viés mais de você falar livremente, né? Ela me fez uma pergunta assim, candidato, eu queria que você me falasse sobre o empregado público da pessoa jurídica de direito público. Aí eu, tentando entender a pergunta, empregado público da pessoa jurídica de direito público. Na hora que eu tava raciocinando, ela falou, pode começar. Aí eu fiz, meu Deus do céu, eu só escutei empregado público. Na hora que ela falou empregado público, pessoa jurídica de direito público, eu comecei a falar de administrativo de maneira geral, assim, né? E, enfim, como eu tava falando coisas óbvias, eu falei até um pouco rapidamente, só para mostrar que eu tinha domínio ali do conteúdo. Por exemplo, falando que administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e Município, administração pública indireta, notadamente 4 entes, 2 de direito público, 2 de direito privado, direito público tem funcionário público via de regra, enquanto que aquele de direito privado tem empregado público via de regra, é falido Supremo, não sei o que, aí fui falando. E quando eu tava desenvolvendo e ela tava, né, deixando eu falar, e eu falei 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e eu não chegava, perceba, ela me fez uma pergunta, empregado público que trabalha na pessoa jurídica de direito público. Eu falei do empregado público que trabalha na pessoa de direito privado. Aí, meu amigo, na hora deu uma luz, deu, sei lá o que foi. Sei que eu falei, olha, mas inclusive o artigo 39 da Constituição, após uma série de emendas constitucionais, né, modificou falei de regime jurídico único, regime jurídico dual durante um bom tempo. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Enfim, você já tinha estudado quantas vezes as FUCs? Olha só, já eu respondo isso aqui só para terminar. E eu acabei falando um monte de coisas sobre a matéria para no final chegar e conseguir desaguar na resposta. Olha só, será que isso é o melhor a se fazer ou não? Rapaz, eu não sei se é o melhor ou o pior. Eu sei que deu certo para mim, porque graças a Deus eu consegui chegar na resposta final. E olha só, quando eu terminei, eu falei, cada banca dura em torno de 10 minutos, eles encerram às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, mas em torno disso, 9 a 11 minutos. Quando eu encerrei, ela só fez mais uma pergunta, fez assim, você falou de regime jurídico único, não falou? Aí eu falei sim, excelência, inclusive, e pum, falei de novo, porque fica gravado, né? Fica gravado. Então se você fala assim, só falei, e você não tiver falado, não tá na sua prova, não pode ser valorado. Então você tem que falar no microfone. Então aí eu falei de novo, pá, você ela, não, satisfeita, pum, saí. Venci a segunda banca, tá? Venci a segunda banca. Eu tô com pergunta aqui, mas eu vou terminar as bancas, depois eu respondo todas elas. Então, show de bola. Aí eu venci a segunda banca, que é a banca de administrativo, constitucional e tal. Aí fui pra terceira banca, que é a banca de ECA. E a banca de ECA, eu sentei lá e eu percebi, enfim, eu fico olhando essas coisas. Quando eu tava sentado no auditório olhando, o examinador de ECA, ele ficava balançando a perna assim, sabe? Quando você dá aquele negócio de impaciência, de balançando a perna. Aí eu vi que ele era acelerado igual eu. Eu falei, vixe Maria, eu vou ser acelerado com esse cabo aí também, né? Então, show de bola. Eu cheguei lá, eu me perguntar, aí ele perguntou assim, candidato, tal, seu nome, ponto e tal. Aí ele falou, você sorteou aqui Sinase. Sinase, medidas socioeducativas, execução, etc. Eu digo, pô, vambora, né? Aí ele fez uma pergunta assim, falou, ó, imagina você é defensor público. Você tá no seu núcleo, toca o telefone. Fala assim, compareça aqui à delegacia defensor porque existia um jovem que estava cumprindo internação e ele foi preso em flagrante delito pela suposta prática de um crime de lesão corporal seguida de morte e tá aqui na delegacia. Aí eu fui aí você, defensor público, foi até a delegacia para, enfim, atender esse jovem. O que é que você requer? Qual o argumento? Como é que você sai disso? Pronto, a pergunta dele para mim foi essa. E eu, meu Deus do céu, como é que eu respondo isso, velho? Porque não existe uma resposta, assim, batida, é isso. Aí eu comecei inicialmente falando da lei do Sinase, falei do dispositivo que fala sobre prisão em flagrante, de quem cumpre medida socioeducativa, possibilidade de extinção ou não, não sei o quê. Mas eu vi que ele
não gostou da minha resposta inicial, porque foi uma resposta bem legal, foi uma resposta bem letra de lei, etc. E quando eu percebi isso, aí ele falou, mas veja só, então você está me dizendo que... E ficou trocando figurinhas comigo ali, né? Você está me dizendo, então, que vai extinguir a medida socioeducativa e vai prender ele preventivamente? É isso que você está me dizendo? Eu falei, excelência, talvez eu não tenha me reportado de maneira correta, porque essa é a possibilidade legal. Porém, a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a Convenção de Nova York, aí você começa a colocar conteúdo ali, né? Falam que os adolescentes e as crianças devem ter um tratamento não tão rigoroso quanto os adultos. E não podem ter um tratamento mais rigoroso que esse, porque quebraria a isonomia, etc. E você vai ali conversando e tentando chegar a algo que você, olhando no olho dele, você vê, ele gostou da resposta. Então é muito de leitura também. Então a prova, pra mim, de criança e adolescente, foi a mais difícil, porque eu tinha que ler o cara, eu tinha que saber se ele estava gostando do que eu estava falando, se a tese que eu estava falando era... se era defensorial aos olhos dele, ou se eu tinha que falar algo, enfim, que era mais legal, enfim. Eu tive muita dificuldade na prova de ECA, mas graças a Deus também consegui, com o jogo de cintura ali sair. Eu acho que é um pouco disso também. Não é só você estudar, é muito de controle emocional, é muito de você ser um pouco inocente, né? Lá chegar, olhar pro cara e tratar de igual para igual. Eu acho que ele quer enxergar ali um colega, e não alguém que vai chegar e ficar melindrado, né? Então você, por mais que seja melindrado, eu tava morrendo de medo. Mas por mais que isso seja verdade, você não pode deixar transparecer. Tem que ser forte o suficiente para, né, ali segurar a onda. Show de bola. Última banca. Voltei, fui pra penal. Falei, é o último desafio, né? E aqui eu, em tese, tenho mais controle. Gente, banca de penal foi a minha pior banca. Foi a minha menor nota na oral. Eu me embananei todo na hora de falar as coisas. Ele me perguntava coisas assim, me perguntou de saída temporária, por exemplo, em execução penal. Ele perguntou as hipóteses e eu acabei titubeando ali e falando e não lembrava. E falei algumas coisas. Teve uma hora que, Fernanda vai lembrar disso, Fernanda estava assistindo minha prova muito, muito próxima, assim, no auditório, né? E teve uma hora que eu fui falar de saída temporária, fui falar de benefício de execução penal, e eu fui multiplicar 5 por 7. Eu falei 7 dias vezes 5 vezes, excelência, dá 35 anos. Na hora que eu falei 5 vezes 7, 35 anos, o cara que é parrudo, tipo assim... Meu amigo, o cara olha pra ele é fechado. Ele deu uma gargalhada no auditório que todo mundo olhou. E ele riu, eu ri também. Aí ele, eu falei, excelência, perdão. Acabei, 35 anos. 35 dias, 5 vezes 7, 35 dias, etc. E continuei a prova. E eu me vi ali, uma hora, em maus lençóis. Mas eu, enfim, permaneci ali. Respirei fundo, falei, isso não é real, esse não é você, então vamos lá, vamos se recuperar dentro da prova, né? Às vezes a gente começa jogando mal, mas se recupera dentro do jogo, enfim. E assim, penal eu acabei titubeando em algumas questões, acabei não respondendo de maneira eloquente como eu fiz nas outras bancas, mas graças a Deus não complicou no final das contas minhas notas. Gente, você tirou qual a nota na prova oral? Olha, cada banca teve uma nota, né? Eu tirei 9 na de administrativo, no free speech, eu tirei 8 na de processo civil, tirei 7 na de ECA e tirei 6 em penal. Juntando tudo, deu 7,5 e eu fui a 9ª melhor nota da prova oral e subi para 6º lugar no concurso. Então, gente, olha só, eu falei 1h30, diga aí, eu falei 1h30, minha produção aqui tá rindo de mim aqui, porque a quantidade de coisa e a velocidade que eu falo também, é impressionante, né? Mas, enfim, eu vou só responder algumas perguntas pra gente conseguir terminar a live. Olha só, deixa eu ver aqui. Tem assim a pergunta, ó. Li, reli e não entendi. É normal? Rapaz, acontece comigo direto. Não sei, pra mim é normal, certo? Pra mim é normal. Gente, olha só, a gente tem que estar muito tranquilo, né? Na hora de estudar. A gente tem que fazer aquela respirada antes de começar, fazer aquele ritualzinho para começar, para que isso entre na nossa cabeça, né? Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em algumas matérias difusos e coletivos, eu tinha muita dificuldade em criança e adolescente, mas como eu falei dos calcanhares de Aquiles, a gente tem que combatê-los, né? A gente tem que brigar com isso. Então, porque Dare é o nome do Instagram que mandou a pergunta. Normalíssimo, tá? Normal demais. Eu acho que é obrigatório, todo mundo sente isso. Quem não sente isso aí tá mentindo, tá, gente? Angelina N. Mello. Você já tinha estudado quantas vezes as FUCs? Rapaz, olha só, pra você ver.
como eu já tinha uma base muito grande em penal, porque eu tinha feito a segunda fase da OAB em penal, já tinha trabalhado na defensoria com penal, eu não lia tantas vezes a de penal, não. Mas, em compensação, a de processo civil, que tinha um novo Código de Processo Civil, assim que eu saí da faculdade, eu lia muitas vezes. Então, tipo assim, eu li pelo menos umas 3 vezes a de processo civil. Mas assim, não necessariamente eu lia tudo, né? Tudo. Alguns assuntos eu tinha mais dificuldade, eu lia, né? Tem uma coisa muito interessante sobre estudo, que eu ouvi uma expressão utilizada uma vez e achei interessante. Diz assim, a gente começa a estudar, aí estudou ali, por exemplo, constitucional, você estuda a parte inicial, artigo 5º, você tá voando no artigo 5º, aí estuda 6º, 7º, aí vai pra frente, daqui a pouco você teve algum problema na família, algum problema na sua rotina de estudo, você parou de estudar. Aí você passa mais ou menos 2, 3, 1 mês, 2 meses sem estudar e depois volta. Quando você volta a estudar do começo. Aí você fica PhD em inquérito policial, artigo 5º, princípios de direito administrativo. Meu amigo, ali do início, toda a matéria sabe tudo. Agora lá no final, recurso processo penal, revisão criminal. Aí você sabe bem menos, né? Então, uma coisa que eu fazia às vezes era começar de trás para frente, né? Porque muitas vezes eu precisava consolidar, eu precisava aprender as coisas lá do fim e do início eu já tinha uma consolidação muito bacana. Então eu acho que a gente tem que combater a síndrome do PhD em artigo 5º, tá? E combater os calcanhares de Aquiles. Falo mais uma vez. Isso aqui foi. Vamos lá. Feliz na busca. Você estudava pelas FUCs? Sim, eu estudava pelas FUCs. A de Direitos Humanos é a minha paixão, já falei várias vezes aqui, né? A de Processo Civil também, estudei muita coisa de Processo Civil. A de Civil, Reais, meu amigo, sou apaixonado pela de Reais. E muitas outras coisas, por exemplo, e acontece, né, gente? Eu falo sempre pra Fernanda, e Fernanda sempre fala pra mim, Alexandre, você não é obrigado a estudar tudo pelo ciclo, não. E não tenha vergonha de dizer não, que você por exemplo, determinada FUC você não estudava por ela e tal, porque muitas vezes você tinha, por exemplo, eu tinha meu material da LFG que eu tinha feito. Então, tinha muita matéria que eu preferia o meu material, porque eu que fiz, eu sei das minhas deficiências, o modo de escrever, e eu já estava ambientado com aquilo, e eu acabei não migrando para as FUCs, né? Como eu falei, inicialmente eu comecei estudando na LFG, e depois eu migrei para os ciclos, e não tem problema nenhum, pode escolher. Agora só não pode ficar mudando material. Você ficar mudando de material, aí você vai perder aquela memória visual, você vai perder, enfim, ali o fio da meada. Então não fiquem acumulando. Acumular material até pode, né? A gente tem um pouco disso, um pouco de concurseiro acumulador, mas assim, sejam fiéis lá que dá certo. Eu acho que ali é o santo graal, ali que você vai conseguir consolidar a informação e vai conseguir sim fazer uma grande prova e buscar aprovação. Beleza? Gente, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem das questões. Deixa eu ver, tem mais algumas aqui pra gente finalizar, né? Ei, guerreiros vocês, viu? Ela já respondeu. Beleza. Quebec Uniforme. Isso aqui é Fabinho. Fabinho, FUC é fonte única de conhecimento, meu amigo. Você tem que conhecer, viu? Você tem que conhecer a fonte única de conhecimento dos ciclos. Quem ainda tá vendo a live e não conhece, a fonte única de conhecimento são os cadernos dos ciclos, né? Onde você vai condensar todas as informações ali, tanto de doutrina quanto de jurisprudência. Você pode, enfim, inserir questões ali para fazer tudo que você precisa num só lugar, para você não ficar com vários materiais. Tranquilo? Então, beleza. Tem mais alguma, gente? Deixa eu ver. Então, minha produção falou aqui, olha só. Fernando, eu acho que eu fiz a maior live da história do ciclo. Foi 1h34, viu? Espetacular. E muito obrigado a todos que acompanharam a live. Para mim, prazer enorme estar aqui. Agradeço a confiança de vocês, o prestígio de estarem aqui, né? E Fernanda tá brincando comigo aí que a pergunta dela é sobre direito penal pirotécnico, porque às vezes aparecem umas perguntas loucas aí, e até para isso ela me preparou, né? Para direito penal pirotécnico, para algumas teorias malucas aí. Temos bancas de teorias malucas no curso da Oral dos Ciclos, certo, gente? Indico bastante, estou aqui de coração aberto. Meu Instagram, né? ALEW _ Marinho, quem quiser me segue lá. Para mim é um prazer estar aqui. Vamos fazer decolar também um grande projeto junto com o Ciclos, que é o Ciclos OAB. Dou aula para a OAB já há 1 ano. Agora de tarde, meus alunos estão fazendo lá a prova da OAB. Boa sorte a todos, espero que saiam com a vitória, para mais tarde a gente comemorar junto isso, né? Cada vitória tem que ser comemorada de maneira muito intensa, viu, gente? Não se deem o luxo de não cheirar as flores. Cheirem as flores porque valem muito a pena. Então, um grande beijo para quem é de beijo, um forte abraço para quem é de abraço e vai Ciclos e rumo à aprovação. Forte abraço a todos.
Fantástico, né? Parabéns. Caralho. Deixa eu ver. Tem certeza de encerrar o vídeo? Eu queria salvar. Não salvou esse outro, não. Não apareceu aqui pra... Amor, tá online. Quê? Tá online. Tá online ainda? Meu Deus. Mas eu tô com medo de apertar e não salvar, sabe? Uau, Deixa eu ver. Sabe lá em cima? Deixa eu ver. Só um minuto. Estão rindo de mim, né? Então. Vou tentar encerrar aqui, gente. Ai, deu certo. Conseguiu? Não tô conseguindo. Tenta aqui, mais. Ó, porque eu aperto cancelar aqui e tem assim, ó. Encerrar. Vai. Acho que é encerrar agora.